Salmos 47, 6 ao 7 fala assim: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai vós louvores com entendimento. Irmãos, essa palavra entendimento, ela muda tudo. O que nós acabamos de fazer, irmãos? Nós acabamos de cantar o quê? Louvores. Nós acabamos de ministrar a Deus através dos louvores. Ministramos ao Rei dos Reis, que é real, que é presente, que está neste lugar. E nós precisamos ter o quê? Um entendimento daquilo que nós estamos fazendo. E é por isso que essa versão me chama a atenção, porque ela fala sobre isso e isso muda tudo. Isso muda tudo o que nós estamos fazendo. Isso muda tudo aquilo como nós vamos fazer a partir de hoje. Porque nós vamos adorar a um Deus com entendimento. Nessas últimas 2 semanas, nós aprendemos com o Kleber ministrando, o pastor ministrou semana passada. Nós estamos uma série de palavras, disciplinas espirituais. E nós aprendemos nessas 2 últimas semanas sobre a importância de nós termos como disciplina a palavra de Deus. E o pastor, ele ministrou semana passada a importância de nós meditarmos na palavra. E irmãos, quando nós pegamos essas 2 disciplinas, que é a palavra de Deus, é nós lermos a palavra de Deus, nós estudarmos a palavra de Deus, orarmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus. Nós pegamos essa ferramenta que é a palavra de Deus e nós começamos a ler ela, a meditar nela. Nós vamos ter algo que é o que vai nos levar a um louvor, a uma adoração com entendimento. Então, quando nós lemos a palavra, meditamos nela, nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão que vai nos levar a ter entendimento daquilo que nós estamos fazendo através da adoração, amém? E é através da palavra que nós vamos entender o que é adoração, quem estamos adorando e como nós estamos adorando. Então, o que eu queria trazer hoje, que uma das disciplinas que nós precisamos entrar, a palavra nós já estamos entrando, glória a Deus, né? Nós entramos aí num plano de leitura. Acredito que todos, ou a grande maioria, estão num plano de leitura, porque estão entendendo a importância de ler a palavra, de ter isso como uma disciplina espiritual na nossa vida. E nós vamos hoje também entender como adorar, como trazer a adoração para a nossa disciplina espiritual. Então, quando nós lemos a palavra, meditamos nela, nós vamos entender o que é adoração, nós vamos entender a quem nós estamos adorando e como nós vamos adorar. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui é: o que é adoração? Se eu perguntar aqui para vocês o que é adoração, provavelmente nós vamos apontar a adoração para o louvor. E o louvor em si, ele não é adoração, ele é um meio a qual nós prestamos uma adoração ao Senhor. Mas o louvor em si, ele não é a adoração. Nós temos mania às vezes de falar assim: vamos ministrar um louvor, depois a adoração. A gente intitula o louvor como algo agitado, um louvor agitado, e a adoração como um louvor mais lentinho. E a adoração, ela não tem a ver com, ela não é o louvor, mas o louvor é o meio a qual nós adoramos a Deus. É o que nós fizemos aqui hoje. E adoração em si, ela significa prostrar, adorar perante outro para honrá-lo, reverenciá-lo e submetê-lo. Então, quando eu adoro alguém, eu me prostro a alguém, eu me reverencio a alguém, eu honro aquela pessoa através da minha adoração e principalmente eu me submeto àquilo. Então, a maneira como nós adoramos a Deus faz toda a diferença em como nós estamos nos reverenciando diante dele. Faz toda a diferença quando nós nos dobramos diante do Senhor.
Salmos, eu vou falar bastante, eu vou passear um pouquinho hoje na Bíblia, tá, irmãos? Então não se preocupe em querer acompanhar na Bíblia. Se você puder, anote. E aí em casa vocês vão meditar nesses versículos, amém? E tendo esse entendimento de que adoração é se prostrar, o Salmos 95:6 diz assim: venham, adoremos prostrandos e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Então você vê que Salmos 95, ele já traz um entendimento do que é adoração. E ele nos convida a isso. Ele está falando: venha, adoremos prostrados. Adoremos ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. E por que isso? Porque quando eu me ajoelho, porque quando eu me prostro, eu estou falando assim: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a quem eu me submeto. Eu me rendo a Ti, Jesus. Antigamente, as pessoas elas tinham como tradição, doutrina, chegar na igreja, dobrar o joelho e orar. Não é isso? Hoje em dia é raro as pessoas que entram na igreja, que dobram o seu joelho e que oram. Antes isso era como se fosse uma regra. E isso não pode se tornar uma regra, porque se torna uma regra e isso acaba se tornando algo também como uma prática comum. Mas eu preciso entender, quando eu entro neste lugar, que há um Deus todo-poderoso aqui e eu preciso me reverenciar diante dele. Então quando eu tenho essa ação, eu reconheço quem Deus é. E é exatamente isso que significa adorá-lo. Quantos lembram quando Jesus, o Kleber citou essa passagem quando ele pregou na semana retrasada, quando Jesus ele vai até o deserto para ser tentado. O diabo leva, né, o Espírito leva, e lá o diabo ele começa a tentar Jesus. E quando o diabo ele começa a tentar, primeiro ele fala assim: olha, se você é Deus, né, se você é filho de Deus, e você tem fome, transforme essa pedra em pão. E Jesus, usando a palavra, como o Kleber mesmo diz, está escrito. E aí ele depois vem o diabo novamente tentando Jesus, e ele fala assim: olha, se você é o filho de Deus, se joga daqui, deste lugar. Ele leva Jesus até o topo de um templo e ele fala: se joga daqui. E aí, como está escrito, Jesus diz a ele que não iria se jogar, porque ele diz: não tentará o Senhor o seu Deus. O diabo, não satisfeito, leva Jesus a um lugar mais alto. Diz que ele leva a um lugar muito alto, e lá ele fala assim: olha, veja todos esses reinos, veja tudo isso daqui, veja toda essa glória. Se você, porém, se prostrar, me adorar, então eu te darei tudo. Olha o que o diabo diz. Ele não fala assim: olha, se você simplesmente me adorar, ou se você simplesmente quiser algo. Olha o que o diabo pede. Ele fala assim: tudo isso darei se prostrado me adorares. E Jesus usa o que, irmãos? A palavra novamente, dizendo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então você vê aqui que o diabo ele leva Jesus ao deserto. Ele faz várias propostas para ele, e em uma delas ele faz exatamente aquilo que ele deseja, que é ser o que? Adorado. Ele deseja ser adorado. E ele reconhece, irmãos, o poder de uma adoração sendo prostrada. Ele entende que o se prostrar, ele está dizendo assim: olha, se você se submeter a mim, se você se render a mim, eu te dou tudo isso daqui. Mas só que Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que estava escrito na palavra. Jesus ele não se vendeu, porque ele entendia que somente ao Senhor, o seu Deus, ele deveria adorar. E ele fala não somente adorar, mas dará o quê? Culto. Ele diz: ei, eu não vou me submeter a você, eu não vou me render a você, porque aquele a quem eu me rendo já me deu tudo. Aquele a quem eu me rendo, ele já é dono de tudo, e toda a honra e toda a glória está sobre ele, todo poder e domínio está sobre ele. Por isso, irmãos, que nós precisamos, como igreja,
Para adorar certo, nós precisamos entender quem nós estamos adorando. Jesus sabia quem Deus era. Jesus sabia a quem ele deveria prestar adoração. Ah, mas Jesus era o próprio Deus. Mas ele também era homem. E a maneira como o diabo hoje tem roubado muitos de nós é levando em lugares altos e mostrando coisas que muitas vezes começam a encher os nossos olhos. E nós, por não entendermos quem Deus é e não entendermos quem devemos adorar, muitas vezes aceitamos aquilo que o diabo está oferecendo. Porque adorar, irmãos, não se esqueça, é se submeter. Então, quando eu me submeto a qualquer outra coisa que não seja Deus, eu estou adorando aquilo. Eu estou aceitando as propostas que o diabo está me dando. Então, o que eu quero que nós precisamos entender aqui, que isso nos deixa muito claro nessa passagem de Jesus, é duas coisas. Primeiro, o diabo deseja ser adorado. E nós precisamos entender que somente a Deus nós devemos adorar. Amém? Somente o Senhor, seu Deus. E para nós termos esse entendimento, nós precisamos ter o conhecimento disso na palavra. É o que nós estamos fazendo, amém? Nós estamos buscando o conhecimento da palavra. E reconhecendo quem Deus é através da palavra, é onde nós vamos começar a ter um outro entendimento sobre o que é adoração. Que é, a definição é, reconhecer alguém que é digno de honra e reverência. Alguém que tem grande valor. Por isso, quando adoramos, estamos reconhecendo o valor de Deus e quem Ele é. Então, eu entendi o que é adoração. Eu entendo que adoração é me submeter. Eu entendo que adoração é me reverenciar. Mas eu também, se eu não sei a quem eu estou adorando, eu posso me submeter e eu posso reverenciar qualquer um ou qualquer coisa. Então, eu não posso apenas entender o que é adoração. Eu preciso saber quem eu estou adorando. Amém, irmãos? Nós precisamos entender quem nós estamos adorando. Porque a verdadeira adoração sempre flui de uma revelação de quem Deus é. Eu tenho falado nesses últimos dias sobre isso com o pessoal do louvor. E é algo que Deus tem falado muito comigo. Para nós conhecermos os atributos de Deus. Porque quanto mais nós conhecermos a Deus, irmãos, mais nós iremos adorá-lo, mais nós iremos nos reverenciar, mais nós iremos nos submeter e mais nós prestaremos uma adoração que agrade o coração de Deus. Então nós precisamos reconhecer quem Deus é. E como eu reconheço quem Ele é? Através da palavra. Olha o que Isaías 25 diz. Isaías 25:1 diz assim: o Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas e os Teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Isaías diz o quê? Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome. Isaías sabia quem Deus era. E ele diz: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Salmo 145, a partir do 3, ele diz assim: eu te exaltarei, meu Deus, e meu Rei, bendirei o Teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o Teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos Teus feitos. Eles anunciarão os Teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da Sua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos Teus feitos temíveis. E eu falarei das Tuas grandes obras. Comemorarão a Sua imensa bondade e celebrarão a Tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, é paciente e transbordante de amor.
O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graça todas as suas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder para todos saibam que seus feitos poderosos e gloriosos, esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel e todas as suas promessas é bondoso. Os que estão prostrados, os olhos de todos estão à volta para ti, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Abre as tuas mãos e satisfaz os desejos dos seres vivos. O Senhor é justo e em todos os seus caminhos é bondoso, e tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, e de todos os que invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Uau! O salmista sabia de quem ele estava falando. O salmista sabia quem era Deus. Aqui ele começa a dizer vários atributos de Deus. Aqui ele começa a dizer quem era Deus. E ele começa a dizer, olha, todas a geração vão falar sobre quem o Senhor é. Porque o Senhor é Deus, irmãos. Isso daqui é um cântico. Isso é um salmos. O salmista está cantando isso. Ele está adorando ao Senhor e declarando quem Ele é. Por isso que nós precisamos reconhecer quem Deus é. Ele está falando de um coração sincero, de um coração que busca, de um coração que invoca. E nós, reconhecendo a adoração como uma disciplina, nós vamos fazer exatamente o que o salmista está dizendo. Eu vou invocar o nome do meu Deus. Eu vou reconhecer quem meu Deus é. Eu não vou apenas adorá-lo superficialmente, mas eu quero conhecer quem é esse Deus temível, esse Deus que é dono do reino eterno, esse Deus que é grande e poderoso, esse Deus que é justo, esse Deus que é tremendo. É esse Deus que eu vou adorar. E Salmos 24:8 diz assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta das vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor do exército, Ele é o Rei da Glória. O salmista sabia que Ele era o Rei. Eles iam para a batalha e cantavam louvores, porque eles sabiam quem era o Rei, o Senhor dos exércitos, aquele que os guardava. Eles não estavam adorando qualquer Deus, eles sabiam quem eles estavam adorando, irmãos. Nós precisamos reconhecer quem nós estamos adorando. Apocalipse 4, do 9 ao 11. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade ela existe e foram criadas. Os anjos reconhecem a grandeza de Deus. Eles se prostram diante de Deus. Eles reconhecem que Ele é digno. Eles reconhecem que Ele é aquele que faz todas as coisas. E nós precisamos reconhecer quem Deus é, irmãos. Porque senão, quem nós estamos adorando? Porque nós viemos aqui e nós cantamos exatamente isso, ao que está sentado no trono. Ah, irmãos, se nós entendêssemos o que nós estamos cantando. Não entendemos porque não estamos entendendo a quem estamos adorando.
Os salmistas sabiam. Os cânticos anunciavam a grandeza, a soberania, a justiça, o poder, o amor, a santidade, a bondade, a beleza de Deus. E a nossa vida diária, a nossa disciplina espiritual é reconhecer quem Deus é através da adoração. E dizer todos os dias: Senhor, Tu és o meu Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor é o meu rei. O Senhor é aquele que fez todas as coisas. O Senhor me criaste de forma perfeita, Senhor. Então eu não aceito essas coisas na minha vida. É usar de quem Deus é usar da adoração, é usar da palavra como proclamação. E é isso que os salmistas faziam. A revelação de quem Deus é o combustível da nossa adoração. Porque nós cansamos de adorar, porque nós não temos vontade de adorar, porque muitas vezes o louvor é chato, porque nós não entendemos quem Ele é e a quem nós estamos adorando. Precisamos entender quem Deus é. Quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Quanto mais eu adoro, mais eu o conheço. E quanto mais eu adoro e mais eu conheço, mais eu me rasgo diante da presença dEle, mais eu anseio pela presença dEle, mais eu me prostro e me submeto a Ele, e mais longe do pecado, porque isso não me satisfaz. A presença do Senhor me satisfaz. Por isso que isso tem que se tornar uma disciplina em nós, porque nós nos distanciamos daquilo que não é do Senhor e nos aproximamos daquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de honra, digno de glória, digno das palavras que saem dos meus lábios. Nós precisamos entender quem nós estamos adorando, irmãos. E quando eu sei o que é adoração, e eu sei quem eu estou adorando, eu preciso de uma terceira coisa, que é saber como adorá-lo. Eu preciso saber como prestar este culto ao meu Deus. Eu não posso me achegar diante dele de qualquer maneira, porque agora eu reconheço quem ele é. Judson Cornell é um dos pioneiros da adoração, e ele diz assim: a adoração é uma atitude de coração, ir até Deus, um derramar de todo o nosso ser em ação de graças, louvor e amor a Deus. Então, a adoração é o quê? É uma atitude daquilo que está dentro de mim. Porque agora eu reconheço quem Deus é, e tudo começa a mudar aqui dentro. Lembra que eu falei que quando nós começamos a adorar com entendimento, tudo muda? Então, quando eu entendo quem Deus é, tudo começa a mudar dentro de mim. Eu não entro de qualquer maneira diante da presença do Senhor. Eu não adoro Ele de qualquer maneira. E eu não estou falando aqui de uma adoração que nós precisamos mudar a forma de falar, engrossar a voz e falar palavras difíceis. Não é nada disso. Eu não estou falando que nós precisamos fazer performances, e isso não é adoração. Mas nós precisamos ir com um coração sincero, derramar diante dele. É importante nós entendermos que a ação externa, ela tem muito a ver com aquilo que está dentro de nós, o desejo verdadeiro do nosso coração, pois os nossos desejos motivam e afetam as nossas ações. Eu gosto muito de um livro que fala que é Você é Aquilo que Você Ama. Eu amo esse livro, e eu falo que todo mundo tinha que ler esse livro. E ele é assim, pontual, principalmente para os dias de hoje, a qual nós desejamos tantas coisas, menos a presença do Senhor. Às vezes a presença do Senhor é o que resta do nosso dia. Então ele fala que os desejos, ela é a motivação das nossas ações. Então por isso que muitas vezes nós olhamos aqui, irmãos, e as nossas ações diante do louvor, elas refletem aquilo que está dentro de nós. Sabe por quê? Você pode perceber, muitas vezes a pessoa, quando ela está triste, e não tem problema com isso, irmãos, eu já entrei triste aqui. Mas quando nós entramos triste e nós não reconhecemos que o Deus
que eu estou adorando é aquele que pode transformar a minha tristeza em alegria, eu simplesmente fico aqui no louvor assim, remoendo a minha tristeza. E eu não presto culto ao meu Deus. Porque a tristeza que está dentro do meu coração é maior do que o entendimento de quem Deus é. Quando eu recebo um diagnóstico de enfermidade, eu chego aqui já amuado. Porque aquilo está remoendo o nosso coração. E, irmãos, nós somos seres humanos e isso vai acontecer. Mas quando nós temos o entendimento de que nós estamos adorando um Deus que cura, é o médico dos médicos, Ele é poderoso para curar, fazer coisas infinitas mais do que nós pensamos. Eu falo assim, essa enfermidade não é maior do que o meu Deus. Eu me prostro, eu adoro, eu ajoelho, eu choro, eu não me rendo à minha dor, eu me rendo àquele que vai mudar todas as coisas. Eu entro aqui ansioso. E aí, em vez de eu adorá-lo, eu fico olhando para o relógio, esperando a hora que eu vou sentar, porque eu já estou cansado. E a hora que a palavra vai terminar, porque eu tenho que ir embora. E eu não adoro a Deus, aquele a quem eu devo dar o meu maior anseio. Então, nós precisamos mudar algumas coisas em nós, irmãos. Aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos entender o que está dentro de nós e o que está nos movendo. Se o Deus Todo-Poderoso não é maior do que esses desejos, do que essas coisas que têm tomado o nosso coração, nós precisamos rever hoje quem é aquele que estamos adorando. Senão nós estamos entrando aqui, irmãos, prestando um culto, falando que Ele é um Deus de cura, mas nós não acreditamos que Ele pode nos curar. Nós entramos aqui prestando um culto a um Deus de milagres, ou um Deus que vai voltar e reinar sobre tudo e todos, porque nós cantamos muito sobre isso. Mas eu não acredito nisso e vivo a minha vida como se Ele não fosse voltar. Então eu ter esse entendimento muda tudo, irmãos. Muda tudo. E nós precisamos entender quem nós estamos adorando. E as nossas ações precisam refletir aquilo que está no nosso coração. A Bíblia toda nós vamos ver o povo sacrificando animais, os seus melhores animais, e levando. Nós vamos ver pessoas construindo altares. Nós vamos ver pessoas levando oferta. Nós vamos ver o povo balançando os ramos quando Jesus aparece. Nós vamos ver pessoas cantando alto e declarando. Nós vamos ver o salmista, o Davi voltando da guerra e cantando e dançando. Nós vamos ver pessoas manifestando para fora aquilo que está dentro delas. A ação que está fora, ela é aquilo que está dentro delas. Mas também nós podemos ver pessoas que manifestam fora aquilo que não está dentro delas. E isso é um perigo. Porque nós vemos muitas vezes pessoas, por conta de uma liturgia, levanta a mão, principalmente quando o ministro do louvor é agitado e fala: levanta a mão, abaixa a mão, agora pula, bate palma. É fácil de adorar a Deus. Tem alguém ali te conduzindo. Agora senta. Eu falo pro pastor: tchá, tchá, vamos lá, igreja. Eu brinco com ele quando ele ministra, né? E isso é bom, porque nós estamos aqui nos movendo. Mas a pergunta é: o seu coração está se movendo de acordo com suas ações? Porque olha o que Isaías 29:13 diz. Ele se diz assim: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras e sem atitudes, e me honra somente com o mover dos seus lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me presta é constituída tão somente de regras, doutrinas criadas por homens. Irmãos, nós lemos isso daqui, e isso é para nós olharmos para nós e falar: será que eu entrei aqui hoje
porque eu já estou acostumado a vir todos os cultos de domingo e levantar a mão e cantar o louvor, porque eu já sei o louvor de cor. Então eu movo os meus lábios. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre. Os lábios estão cantando, mas a sua mente e o seu coração está no irmão do lado, está na sua casa, está nas suas preocupações. O louvor já sai automático dos seus lábios, mas não do seu coração. E Isaías está chamando a atenção: olha, vocês estão fazendo algo que está muito distante de mim. Essa adoração que vocês estão prestando está longe da minha pessoa. Vocês se acostumaram com a liturgia de um culto. Vocês já se acostumaram com 2 louvores agitados, 3 lento, e quando isso muda, a gente acha estranho. Teve um dia que a gente fez isso, né, Kleber? A gente colocou os louvores mais lentos para começar e os agitados para terminar. E a gente viu que muitos acharam estranho, porque nós estamos acostumados com uma liturgia, com uma regra. Sabe o que eu e o pastor ia fazer hoje? Nós íamos começar com a palavra, não ia ter louvor. E depois nós íamos para o louvor. Provavelmente muitos iam chegar aqui na metade da palavra, porque já está acostumado a perder o louvor, porque não tem o entendimento de quem Deus é. Tem problema chegar atrasado. Eu só vou perder os 2 louvorzinhos agitados. Não tem problema chegar atrasado, só vou perder o louvor. Irmãos, se você chega atrasado no culto, porque você vai perder um louvor, você já não tem entendimento de quem Deus é. Porque o louvor que nós estamos prestando aqui é para o Senhor, é para Deus, é digno de honra e glória. Então, quando eu tenho entendimento, eu chego 10 minutos antes, porque eu vou me prostrar, porque eu sei que Ele já está lá, porque eu sei quem é Deus, e aí eu vou prestar o melhor louvor e a melhor adoração ao meu Senhor. Eu não vou mais usar a desculpa de que é só 2 louvores, ou é só o louvor. Não, o meu Rei, o meu Redentor, aquele que é real, aquele que é presente, aquele que é vivo, está aqui. Então eu não vou mais chegar atrasado, porque se eu chego atrasado, eu estou perdendo a oportunidade de adorar ao meu Deus. Nós falamos aqui no louvor, o ensaio não tem que ser apenas um ensaio, porque Deus já está aqui. O ensaio é o lugar onde nós estamos, sim, né, de mexendo aqui com o louvor, mexendo com o violão, com isso, com aquilo, mas nós precisamos lembrar que o Deus a quem nós vamos adorar já é presente, já está aqui. Irmãos, nós tínhamos momento de ensaio aqui, que nós não conseguíamos ensaiar. Nós começávamos no louvor e nós não conseguíamos ensaiar. Nós chorávamos, nós cantávamos um louvor, um ensaio todo. Nós adorávamos a Deus de uma maneira poderosa. E às vezes quando começava o culto, não era a mesma coisa e a gente saía daqui frustrado, né? O que aconteceu? Mas era para ter sido. E a gente achava, irmãos, que depois do ensaio, a gente ia ver cura, ia ver milagre, a pessoa ia sair daqui pulando, pessoas iam entrar aqui falando eu quero Jesus, por causa do ensaio. E aí na hora que começava o culto, não acontecia. A gente se frustrava, irmãos, não é? Léo, Muniz, lembra, Muniz? E aí a gente falava, o que está acontecendo? Falta um coração entendendo que Ele está aqui. Que quando todos nós entrarmos aqui com esse entendimento, irmãos, tudo vai mudar. Tudo vai mudar na nossa adoração. Então nós precisamos entender quem nós estamos adorando.
João 4:22. Se você quiser, você pode abrir João 4:22. Vamos ler, esse daqui eu queria que vocês lessem junto comigo. João 4:22. Nós estamos acostumados, irmãos. E o louvor e a adoração não pode ser um costume. A adoração, ela não pode ser mecânica. A adoração, ela não pode ser carnal. A adoração, ela não pode ser sistemática, cheia de métodos, controlada. Ela não pode ser racional. A nossa adoração, ela tem que ser espiritual. A nossa adoração, ela tem que ser espiritual, porque se ela não é espiritual, nós estamos vindo aqui cantando canções, e isso, muitas pessoas estão indo em shows. E o que nós fazemos aqui tem que ser totalmente diferente. Você vê um vídeo de pessoas num show chorando, irmãos. Quantos já viram? Ou quem já foi assim? Vai num show e chora e se arrepia, e é lindo, é maravilhoso, e grita e levanta a mão e cai no chão, porque a música, ela nos envolve. Mas a adoração é muito além disso. Ela não é carnal, ela é espiritual. Ela faz mover dentro de nós, ela transforma a nossa vida. Ela muda quem nós somos, porque nós entendemos quem Deus é. Mas se nós não entendemos quem Ele é, nós estamos adorando, adorando, e nada vai acontecendo. E é isso que acontecia aqui, ó, em João 4:22. A mulher samaritana, uma mulher que entendia que precisava adorar, que ia lá no poço de Jacó toda vez pegar a sua água. Ela provavelmente adorava, porque nós vamos ver aqui no teor, no contexto de toda a conversa com Jesus, nós vamos ver que aquela mulher, ela adorava a Deus, o Deus de Jacó. Mas só que no versículo 22, Jesus, ele fala assim para ela: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você vê que era uma mulher que adorava, mas ela adorava a quem ela nem conhecia. O que ela fala? O Deus de Jacó. Você vê como o salmista e Isaías falavam? Meu Deus, Tu és o meu Deus. Não é só o Deus de Jacó, Ele é o meu Deus, porque eu conheço. Então, aqui, Jesus, ele fala exatamente sobre isso, sobre nós conhecermos a quem nós estamos adorando. E ele diz que o Pai procura aqueles que vão adorar em espírito e em verdade, porque não é sobre uma adoração qualquer, é uma adoração espiritual. É uma adoração que não tem a ver com as nossas ações carnais, não tem a ver com as nossas doutrinas, regras, não tem a ver com eu colocar uma roupa de crente, uma Bíblia debaixo do braço. Não, é eu ter uma vida de Deus, uma vida de cristão, uma vida que exalta aquele a quem estou adorando. E nós precisamos ter esse entendimento. E é necessário que adorem em espírito e em verdade. A verdade por quê? Porque é através da palavra. Precisa ter sinceridade do nosso coração. A verdade é aquela que transforma tudo. Não mais de maneira superficial, mas de verdade, irmãos. É de verdade. E quando nós não entendemos isso, nós vamos continuar fazendo que nem essa mulher, indo até o poço de Jacó, prestando liturgias, vindo até o culto. Ah, hoje o louvor foi bom, me arrepiei. Hoje não foi tão bom, nem chorei. Porque nós estamos o quê? Fazendo louvor de forma carnal. Eu preciso de arrepio, eu preciso de chorar, eu preciso me jogar no chão.
Mas o louvor, ele é aquele que muda tudo aqui dentro. Tanto que nesse momento, essa mulher, ela reconhece, ela fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Naquele momento, aquela mulher joga tudo que estava nas suas mãos, ela sai e ela começa a anunciar que Ele é Deus, que Jesus é o Messias. Por quê? Porque ela reconheceu quem Ele era. E nós precisamos fazer isso, amém? Nós precisamos começar a adorar esse Deus que é real. A primeira coisa que nós precisamos entender: Ele é real, Ele está aqui. Ele é real, irmão. Tudo muda. Charles Spurgeon, e antes de entrar falar sobre Charles Spurgeon, quando eu sei quem Deus é, quando eu tenho esse entendimento, quando tudo começa a mudar, eu começo a trazer a adoração de uma maneira para a minha vida. Não é só o que eu faço aqui, mas é a minha vida. A minha vida é uma vida de adoração. E eu toda vez busco adoração para a minha vida. Então não é eu fazer uma adoração, é eu viver a adoração. E através da minha vida prestar uma adoração ao Senhor. A minha vida é uma adoração ao Senhor, porque eu me rendo a Ele. E quando eu entendo isso no meu dia a dia, eu começo a usar de adoração. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Eu começo a usar os salmos. Eu começo a adorar. Eu começo a Irmãos, eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim, a adoração é algo que mexe comigo. A adoração é algo que me quebra, no sentido não de um louvor específico, mas é a forma como nós adoramos a Deus. É claro que o louvor, como eu disse, ele é um meio, ele nos ajuda. Vai ter um momento que nós não vamos precisar mais nem do louvor, porque a adoração é tão poderosa e a presença de Deus é tão real que o louvor em si já não vai fazer mais diferença. Mas eu uso o louvor no meu dia a dia. E não importa as circunstâncias, eu uso ele, eu louvo a ele, independente das circunstâncias. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas era assim. Paulo e Silas, eles são presos e lá na cadeia eles começam a fazer o quê? Cantar louvores, exaltar a Deus. Presos, irmãos. E nós queremos cantar louvores só quando nós estamos bem. Mas essa é a hora que nós vamos abrir a nossa boca, encher nossos lábios de louvor e adoração. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Ó Senhor, Tu és grande e forte. Tu és, Senhor, o Rei poderoso. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és aquele que é forte. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Ah, Senhor, Tu és o meu... É aí que nós vamos começar. Charles Spurgeon, é onde eu ia falar, que Charles Spurgeon, ele fala assim: eu sou do mesmo parecer que Lutero, que quando ouvia alguém uma má notícia, costumava dizer: venham, vamos cantar uns salmos e envergonhar o diabo. Ele falava assim: alguém chega e te dá uma má notícia, e aí você fala assim: vem aqui, Neide, deixa isso pra lá, vamos cantar uns salmos e envergonhar o diabo. Vem aqui, Irá, vamos cantar uns salmos e envergonhar o diabo. Nós queremos participar das más notícias. E sabe o que é isso, irmão? É reconhecer que quando eu começo a salmodiar, a cantar e a proclamar quem Deus é, não importa as notícias, não importa as circunstâncias, não importa os lugares, tudo vai ser para a glória e honra do meu Senhor. É isso. Isso é o que vai acontecer no meu dia a dia. Ah, irmãos, e depois que eu entendo tudo isso, depois que durante a minha semana eu estou adorando a Deus através da palavra, através dos cânticos, adorando Ele através da minha vida, aí chega o domingo, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo com a mesma sede, todo mundo com o mesmo propósito. Todo mundo chegando 10 minutos, 15 minutos, meia hora, porque a igreja está aberta 2 horas antes do culto por causa do ensaio. Antes, porque eu já quero começar a prestar culto ao meu Senhor. E na hora do louvor, irmãos,
quando nós começamos a ministrar o louvor, nós vamos ver coisas extraordinárias. 2 Crônicas 5 fala sobre a construção do templo, né? Lá eles constroem todo o templo. Davi, em 1 Crônicas, ele começa a separar quem vai adorar, quem vai profetizar. E eles usam, né? Eles falam da adoração como algo profético. E ele separa lá, ele faz uma lista de quem ia adorar o quê, tudo bonitinho. O templo é construído, tudo está pronto. E aí eles chamam, né, os sacerdotes. E aí no capítulo 11 fala assim: então os sacerdotes, no versículo 11, desculpa irmãos, capítulo 5, versículo 11. Então os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado. Eles tinham o que, irmão? Se consagrado. Eles não estavam indo de qualquer maneira. Eles tinham se consagrado. Não importando a divisão que pertenciam, porque tinha lá uma divisão certinha, o que cada um tinha que fazer. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas, liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Irmão, vocês tentam imaginar a coisa mais linda. E aí ele fala assim: os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono, juntos, unidos, em uma só voz, em um só instrumento, tudo no mesmo tom, em harmonia, louvaram e agradeceram ao Senhor. O som de cornetas, símbolos e outros instrumentos levaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Uau! Irmãos, isso é poderoso. E é isso que nós precisamos desejar. É o que eu disse, o louvor é um meio, mas quando a glória de Deus vem, irmãos, nós precisamos, porque a glória de Deus enche o lugar. Nós somos tomados pela presença de Deus, e neste lugar começa a haver cura, neste lugar começa a haver transformações. Pessoas que estão enraizadas no pecado começam a ser libertas. Irmão, tudo começa a mudar. Mas eles faziam o quê? Eles se consagraram, eles estavam em harmonia, todos estavam com o mesmo propósito, o mesmo entendimento, o mesmo desejo. Então é isso que nós precisamos, irmãos. E eles o quê? Reconheceram a grandeza de Deus, porque ele disse: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom, não importa o que está acontecendo, Ele é bom. Eu estou com enfermidade, mas Ele é bom. Eu estou com isso, mas Ele é bom. Está acontecendo tal coisa, mas Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Entendimento. Tudo muda. Tudo muda, irmãos. Quantos entendem o que eu estou falando? E eu gostaria que você ficasse de pé. Eu vou perguntar de novo: quantos entenderam o que eu estou falando? Nós vamos começar a fazer isso aqui agora. Nós vamos fazer agora um momento de louvor e adoração. Eu não sei como você entrou aqui, mas se você entende o que foi ministrado, reconhecendo que você não está vindo aqui apenas para um culto, mas para satisfazer os seus desejos, mas você está aqui para prestar um culto verdadeiro ao Senhor, Rei Todo-Poderoso, que é real e que é presente, que é justo e verdadeiro, a nossa adoração vai ser diferente. Então eu quero convidar você nesse momento, irmãos, a colocar essa disciplina em prática.
Nós vamos começar a colocar essa disciplina em prática agora. E nós vamos levar para o nosso dia, amém? Para a nossa semana. Então eu não queria que você se importasse com a pessoa do seu lado. Eu não queria que você se importasse com o pessoal do louvor. Esse daqui é só um meio, lembra? É só um meio. Eu queria que você se mantesse com o seu coração e com a sua mente em Jesus. Com os seus olhos focados nele. Se você puder, a palavra fala, cantei cânticos novos. Comece a abrir os seus lábios e dizer: Senhor, Tu és grande. Tu és poderoso, Jesus. Como é bom pertencer a Ti, Senhor. Tu és o Deus da minha vida, e eu me submeto a Ti, Jesus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Senhor também é o meu Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Eu queria que você parasse de pensar nos seus problemas. Eu queria que você parasse de pensar nas dificuldades, mas que você começasse a dizer a Ele: Senhor, eu quero a Ti, Jesus. Eu me prostro diante de Ti, Jesus.